Olá, olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal das milhas e toda semana nós estamos trazendo conteúdo novinho sobre o mundo das milhas. Olha só, hoje nós separamos um assunto que nós vamos trocar uma ideia aqui. Eu vou convidar a Tânia para estar aqui com a gente e nós vamos conversar sobre as melhores estratégias de emissão para a Itália. É isso mesmo. Esse é um assunto super pedido no canal, tá? Do YouTube, Vive Por Aí. E nós vamos tratar aqui. Então eu vou chamar a Tânia para estar aqui com a gente. Vamos lá. Convidar para participar. Passos do Pavão, milhas, e conversar sobre essas estratégias de emissão para a Itália. Olá, Tânia! Boa noite, Vivi! Boa noite, querida! Seja Tudo bem-vinda! bem? Ah, Tudo jóia? mais uma noite de Sim, sejam todos live. bem-vindos. E eu coloquei uma frase de impacto aqui que eu acho que você vai amar. Se você quer tomar um gelato em Roma ou um vinho na Toscana sem gastar uma fortuna, essa live é para você. Eu Quero os amei dois. isso. Eu quero, Tânia. Quero os dois. Quero tomar Quero vinho os na dois. Toscana e quero E tomar ainda gelato. fazer fotografia para o Instagram. Não é não? Amei. Também quero Bom, fazer fotografia para o Instagram, gente. Mas vamos olha lá, só. né? Mais um tema, mais um destino super desejado, né? Pelos brasileiros, não só os brasileiros, pelo mundo todo, né? Itália, acredito que é um dos países da Europa que recebe mais turistas e o ano inteiro, né? A Europa toda, mas a Itália é um chamariz, é um charme à parte, né? É verdade. É verdade, Tânia. A gente tem assim muita demanda no canal de perguntas sobre as emissões. Que programas de fidelidade que você vai acumular as milhas? Quais são as companhias aéreas que operam essa rota para você poder acumular suas milhas e fazer uma boa emissão? Tem época melhor para fazer isso aí? Quais são as melhores estratégias? Então, assim, acho que a gente tem que bater um papo aqui, trazendo o nosso conhecimento sobre o mundo das milhas, para poder esclarecer um pouco. Porque Sim. quando você vai olhar assim, acho que a gente já pode até entrar aqui, ó, nos programas, né? Quando a gente vai olhar, gente, primeiro de tudo, nós utilizamos o Fly Connection como uma ferramenta básica de rota. Então, Sim. 2025, e tem aula no canal também como usar o Fly Connection. Vocês precisam aprender a utilizar esse site. É um site, mas tem também no aplicativo do celular. E Que é quando muito você vai bom. Eu olhar, uso muito no celular, tudo. você usa muito no celular, né, Tânia? Eu Uso, admiro isso em você. uso. Eu já sou um pouco mais antiga, eu gosto mais do notebook. Mas o fato é que quando a gente vai jogar essas rotas, que você vai estudar quais são os aeroportos de entrada para a Itália, quais são as rotas de acesso do Brasil para a Itália. Gente, não tem tanta opção. Não tem assim. Nós temos basicamente a Latam. Nós vamos falar mais em detalhes esses aeroportos de partida, de chegada e quais são as melhores estratégias. E nós temos a ITA, que é o hub da ITA, que é a ITA que faz isso. E é a companhia aérea da Itália, né? A Da Ita Itália. Airways. São as únicas duas companhias que têm voos direto, né, Diretos. daqui do Brasil até a Itália. Porque todo mundo Exato. que pensa em ir para a Itália sempre fala, ah, mas eu quero um voo direto. E É, aí restringe bastante, né, Vivi? Porque assim, a Itália vamos dizer que Itália é alta temporada o ano inteiro, é né? verdade. Porque É alta Itália temporada o ano é um inteiro. destino muito completo, né? Agora é verão na Itália, então assim, o sul da Itália tá com muito turista, né? As Sim, praias, o verão sim. europeu, as ilhas. Então, é alta temporada no verão europeu, Exato. a Itália, né? O sul da Itália. E no frio, E no frio tem
as O inverno. montanhas, tem lugar mais assim, beirando a Suíça, tem locais de neve, tem a região da Toscana, de vinho, que é o ano inteiro, né? Primavera, outono, então assim, e Roma, né? Roma é turista o ano inteiro, tem ali o Uhum, Vaticano, com essa história sim, de eleição do novo Papa, explodiu o Vaticano, todo mundo queria estar sim. lá, né? Então, a Itália, É o ano vamos inteiro. dizer que é alta temporada o ano inteiro, Temporada o ano né? inteiro. Então, É. assim, qual a melhor época para ir para a Itália? Depende do que Da você quer experiência que ver, você quer viver. depende do que você gosta, né? Da Depende do que você, experiência. depende do que você quer, exatamente, da Da experiência que experiência você que quer você ter. quer viver. Ah, Mas o mas que a qual Tânia época é está. mais barato, né? Difícil também, né? Porque a Itália essa miscigenação de paisagens, de Experiências, né? estilos de viagem, né? De experiência. Como a gente disse, é alta temporada o ano todo. Então, assim, vai ter promoções, vai, mas assim, qual a antecedência que a gente tem que ter, né? A gente sempre fala, pelo menos eu gosto muito, do quanto antes possível, tá? Sim. Vai ter promoções 2, 3 meses antes de viagem? Vai, Com a porém em Latam vai. econômica, É. né? E Em aí, Tânia, econômica. só para então concluir assim, olha só então, pessoal, vamos raciocinar aqui juntos, que é o que a Tânia está explicando para nós. Primeiro é um roteiro unânime, é o ano inteiro, alta temporada. Aí eu tenho assim, quando a gente vai fazer um estudo de rotas, que são as rotas diretas, ou seja, eu parti de um aeroporto do Brasil para chegar no aeroporto, que são dois, na verdade, que é Milão e Roma, que são os dois internacionais, vocês vão observar que esses voos diretos vão ser operados apenas pela Latam, então você vai fazer missões com a Latam, a gente vai falar disso, e você vai fazer voos com a ITA Airways, que é a companhia aérea da Itália. A ITA é parceira de dois programas no Brasil, que é a Azul e a Smiles. Então, você vai conseguir fazer emissão, e aí a gente está falando dos voos diretos, tá? Ou seja, eu tenho voo direto saindo do Brasil para a Itália, com uma companhia internacional, que é a ITA Airways, e eu consigo fazer emissões com milhas da Azul e da Smiles, porque elas são parceiras. Só para contextualizar, a ITA acabou de sair, Tânia, da SkyTeam e entrar na Star Alliance, porque Sim. ela foi comprada pela Lufthansa. Lufthansa, pela Lufthansa. Lufthansa, tá? Isso. Mas ainda parte das ações dela ainda são do governo italiano. Mas parece que a Sim. Lufthansa tem um controle maior acionário da empresa. Bom, isso Isso. é uma questão. A outra questão que a Tânia trouxe, ela falou o seguinte: olha, gente, a maioria quer ir direto, por quê? Porque são mais de 10 horas. Mas você pode achar emissões, e às vezes boas emissões, com conexão. Porque você Sim. imagina, saindo do Brasil, você pode passar para os Estados Unidos e ir para a Itália, você pode passar por Madrid com a Ibéria e ir para a Itália. Você pode entrar, por exemplo, que é uma emissão que nós fizemos recentemente, e nós orientamos nossa cliente na consultoria para entrar na Europa com uma executiva da Azul, que ela estava acessível por Portugal. Porque Por a Azul Lisboa. agora, ela abriu novos aeroportos na Europa. Então, vocês entenderam isso? Então, a gente pode fazer conexões e pode encontrar boas emissões, como a gente pode fazer esses voos que são voos diretos com a Sim. Latam e e a ITA com as parceiras da ITA. Inclusive, você pode entrar até na ITA e pesquisar e ver o voo também. Você pode entrar na própria ITA e fazer sua emissão na ITA, não precisa Sim. ser, né, um programa azul, né, e só azul e Smiles. Exato. Certo, Tânia? Ficou, Certo. deu para Sim, sim. dar Então, uma. quando você pensa em viajar para a Itália, a maioria das pessoas querem esses voos direto. O que não quer dizer que não existe boas oportunidades, existe sim, tá? Por exemplo, aqui, né? Vamos dar um exemplo, né, Vivi? Tem emissões com a Latam em econômica, em torno de 70 mil pontos, né? 70 mil milhas Latam Sim, por pessoa por trecho, tá? Sempre lembrando sim. que Latam, para você encontrar esses valores mais acessíveis, você tem que fazer emissão ida e volta com a Latam. Senão, esses 70 mil milhas
de ida e mais 70 mil milhas volta, já vira, se você for pegar só um trecho com a Latam, Uhum. já viram 120 mil, quase o dobro, tá? Então não vale a pena Latam só para um trecho. Geralmente é muito interessante você pegar, porém, os dois trechos. Então, a ida e a volta tem que ser pelo mesmo lugar, tá? Porque eu, por exemplo, Sim. eu acho muito interessante, por exemplo, você entrar por Milão e voltar por Roma, para você não ter que voltar na mesma cidade, né? Você vai se deslocar. Mas com a É, Latam você não vai fazer isso, com a pessoal. Latam, isso você não consegue. Não dá. Consegue, só que você vai pagar mais caro, Muito, né? vai pagar o dobro. Normalmente você É, vai pagar o é. dobro, Isso. Em né? executiva, por exemplo, a gente deu umas pesquisadas aqui, é possível encontrar executiva da Latam a partir de 220 mil milhas por pessoa, por trecho, emitindo ida e volta Latam, tá? Aham. A gente encontrou também, né, Vivi, até mentorando essa nossa cliente, né? Com a ITA pela Azul, a gente chegou a encontrar voos por 150 mil milhas Azul, o que era excelente, em Era excelente. econômico, tá? Não É. era executiva, mas é um valor tão bom que a gente consultou no dia seguinte, a gente foi Já tentar não fazer tinha. isso, já não tinha mais. Ai, meu Então, Deus. assim, E dá uma atenção, né, da gente. A gente vai vendo, assim, acabando. E aí, é, Tânia, eu acho que vale a pena a gente fazer a seguinte observação. Pessoal, presta atenção. Então, a Latam, você vai fazer sempre busca de ida e volta. Aí, presta atenção no que eu vou falar. Qual que é o aeroporto do Brasil que a Latam faz? A Latam, ela parte de Guarulhos. Então, a Latam, ela faz Guarulhos, Roma. o Certo, hub da Tânia? Latam é Guarulhos, né? E ela A faz Azul, por Roma exemplo, o hub é Viracopos, Campinas, né? ela faz Roma, por exemplo, né? Sim. Eu não me lembro. Ela faz Milão também? Faz, né? Milão e E ela Roma faz também faz. Milão. Ela Faz os faz dois. MXP também, faz os dois. Bom, Vou aí o que que direto. acontece, pessoal? Que eu acho que é uma dica que vocês também precisam pegar. É esse, não tem como. Para você chegar lá no aeroporto na Itália, você vai ter que passar por Guarulhos. Então, só que você faça a busca, por exemplo, partindo de Guarulhos para o aeroporto de Roma, mas faça também a busca partindo do seu aeroporto. Se do seu aeroporto ele partem aviões para Guarulhos, entendeu? Se tem aeronave da Latam, se a Latam opera aí na sua região, não deixa de buscar também da sua cidade, que é um aeroporto menor, muitas vezes, mas que pode acontecer, porque nós vimos agora, fizemos umas buscas, partindo de Belo Horizonte, estava bem mais acessível. Balneário Camboriú estava Balneário muito bom. Camboriú, bem mais acessível. Então, Sim, assim, não deixa de. É claro que a Latam ela vai sair de Guarulhos para chegar na Itália, obviamente. Mas você vai pegar também o aeroporto, você vai testar o aeroporto da sua cidade, ou mais próximo de você. O trecho completo. Ele só vai fazer uma conexão em Guarulhos. Mas pode acontecer desse voo estar mais em conta, né? Tá? sim. Então, pega essa dica aí e faça assim como a gente está falando também. E Teste, faça né? ida O e volta. importante é testar. Achar boas emissões é buscar. Buscar todo dia. Busca de Porque não manhã, tem busca à a tarde, busca Latam. à noite. A Hã? Latam não tem estratégia para Sim. buscar. Só que o que a gente observa também, o que a gente está observando, é que a Latam tem sim uma tendência de poucos meses para o voo ter boas emissões. Ela faz isso. Eu acho que são assentos que acabam sobrando, Sim. e aí ela tem. Ela tem. Por exemplo, agora mesmo, gente, a gente está em maio. Em maio agora, em junho, apareceram um monte de boas emissões da Latam para Joanesburgo. Tudo Sim. 45 mil, sabe? É Sim. econômica, mas assim, uma excelente É um emissão, excelente, sabe? excelente valor, né? Um excelente valor. Então, a Latam tem isso, né, Tânia? Tem. Em A econômica Latam, aparece sim. 2, 3 meses antes aparece algumas é. promoções, sim. Executiva não, né, Tânia? Executiva tem que ter esse um ano de antecedência mesmo, Executiva tem que ser porque antecedência, é um senão. ano, gente. Até porque Executiva. quando aparece lá os valores bons, quem quer já reserva Já vai e é isso pegando. que tem que ser feito Só que mesmo, tem um né? detalhe, você tem que ter as suas milhas, tá?
A Latam É, não tem reserva com antecedência. A pessoa exato. reserva A aquele que Latam quiser, já faz a reserva você não mesmo da passagem consegue comprar a passagem fiado, né? Não, que eu acho fantástico. Quem sabe chegaremos lá na Latam, né? Mas não É, temos ainda, não é é, mesmo? eu acho que demora. Se é que vira, né? Mas Pois a é. Azul, para quem não sabe, a Azul e a Smiles têm essa passagem fiado, né? Que na verdade na Smiles chama de viagem fácil. Se você não tem as milhas suficiente, você é cadastrado no programa de fidelidade da Smiles, é possível, e é assinante do clube da Smiles, é possível você fazer a reserva dessa passagem, e aí você tem até 60 dias antes do voo para fazer essa emissão, para quitar essa passagem. Assim como a Azul tem o congelamento de tarifa, que chama, né? Você paga uma taxa, na Smiles Uhum. também, e você congela o valor dessa tarifa e você tem até 60 dias antes também da viagem para você quitar essa passagem. Na Latam já não tem isso. Você tem que ter as milhas mesmo para você fazer a sua emissão. Senão, a hora que você tiver as Mas milhas, você vai. aí, Tânia, se a gente estiver falando, por exemplo, da Azul voando com a ITA, o congelamento da Azul é para voos da própria Azul, Azul, né? isso, isso. Então, Azul gente, pelo por mundo, que exemplo, são as parceiras, você não consegue congelar. mas aí que está o tchan, que a gente tem que sempre ter essa ideia. De repente, você pode congelar um acesso para a Europa que não entra pela Itália. Mas você tem a Sim, opção de congelamento. Você sim, entendeu? Você tem que trabalhar, a melhor emissão é aquela emissão que você consegue, que é boa para você. com certeza. Então, por Ah, exemplo, se eu não tenho a milha e eu tenho um congelamento que está maravilhoso para eu entrar para por Lisboa. Porto, É, pro Porto, com por Madrid, por azul, porque Paris, eu sei Paris. que o congelamento é com azul, é isso que a Tânia está Uhum. colocando. Tem uma estratégia aqui, gente. Você entra pela Europa, não tem problema. Você está com o pezinho na Europa, você está na Europa. Agora, a Smiles tem o Viagem Passo, que a Tânia se referiu, muito bem, que aí sim ele tem a reserva. E ele faz com os parceiros, né, Tânia? Isso que é Sim, legal. sim, Então, às vezes, a você vai Smiles faz. encontrar o seu voo direto com a ITA, pagando com milhas da Smiles, e você ainda consegue reservar, porque você ainda não tem as Exato, milhas, gente. Isso é exato. legal demais. E o que eu gosto muito que a Vivi está falando aí, de entrar por outra porta, né, na Europa, ao invés de ir direto para a Itália, você faz uma viagem dentro da outra. Ah, Ah, o voo direto para a Itália está muito caro, então eu tenho milhas aqui azul, achei um voo bom para Paris, vou para Paris. Aí você faz já um stopover aí, né? Um stopover. Você já faz alguns dias em Paris, depois vai para a Itália, né? Depois volta para em Madrid, né? A Vivi fez isso na volta, parou em Madrid, aí já aí. conhece outro país, Um ou pedacinho ali, você Portugal. come uma comida típica, você almoça ali, descansa no parque, igual eu descansei no parque, conheci a Porta de Alcalá, e, enfim, você vai desfrutando das experiências, né, culturais que uma Sim, viagem te proporciona. E sim, aí, aí fora essas emissões, pessoal, que a gente está falando, nós temos todas essas conexões que nós conversamos. Então, todas as parceiras, por exemplo, as parceiras da Smiles, a Air France, KLM, você vai conseguir, dentro do site da Smiles, que é o único site que tem, que é da Smiles, é o único mesmo, você vai conseguir fazer missões para a Itália, fazendo conexão na França, que é isso que a Tânia está falando, fazendo dar uma parada ali na França, depois segue para a Itália. Então, você consegue também, porque são exato. parceiras, né? Você Sim, pode tanto fazer o voo, comprar o trecho inteiro e parar, quando você pode parar e depois emitir o outro trecho para chegar no destino, mas você sim, consegue fazer também, né, com conexão com as sim. parceiras, tanto da Latam, quanto da Smiles, quanto da Azul. Eu vi um monte de voo da TAP, um monte na Azul pelo mundo, um monte, tem muito. E às vezes um voo desse da TAP está num preço melhor, porque ele tem a Exato. conexão ali em Portugal, mas está com preço melhor. Sim, sim. E além da Europa, né? Aí tem as companhias aéreas também que faz, que eu já cheguei a ver voo que vai, por exemplo,
da Avianca, né? Que Uhum. vai até o México e depois vai para a Europa, né? Tem que Também. vai ali para Colômbia, depois vai para a Europa, que vai para o Panamá, depois para a Europa. Então, que vai para os Aham. Estados Unidos, né? A gente já comentou aqui, mas tem voo que vai para Nova York e depois vai para a Itália. O que também Uhum. não é ruim, né? Você dá uma voltinha maior, mas aí você já aproveita, conhece dois destinos, né? É, com certeza. E aí, pessoal, então, ó, voltando, Tânia, nessa questão da emissão, que eu acho que eu preciso falar também com vocês, é o seguinte. A ITA é uma companhia internacional e a gente está falando assim, olha, a ITA é uma boa opção, porque você consegue fazer emissão com milhas da Azul e com milhas da Smiles, ela tem essas duas parceiras. E aí, a melhor estratégia para você conseguir encontrar, sempre que a gente fala de parceiros das nossas companhias, nós falamos da possibilidade de estratégia de tarifa award ou assentos prêmio. No caso da ITA, como ela é parceira da Azul e da Smiles, esse voo, eu já vou adiantar, Tânia, é difícil de encontrar. Esse voo não é fácil de encontrar. Mas qual que é a busca que a gente faz? Eu costumo fazer a busca no CITES Aero. O CITES Aero, ele faz esse filtro de assentos prêmio, então se tiver, ele vai aparecer para mim ali. Como a ITA foi agora para Star Alliance, você pode buscar, mas essa busca é aí buscar agulha em palheiro, porque o site da United, como ele é um buscador para gente de tarifas prêmios, ele concentra tudo ali, só que ele dá prioridade para os voos que vão para os Estados Unidos, então você vai achar muita conexão. Exato. Normalmente, tem alguns voos, desses voos direto com essas empresas, que para eu conseguir localizar, eu combino tanto o site da United quanto o CITES Aéreo. Eu tenho uma aula que eu gravei para o canal do YouTube, que o destino é Frankfurt, mas eu queria exatamente o voo direto, da mesma forma que a gente quer o voo direto da ITA, que sai, por exemplo, de Guarulhos para emitir dentro da Smiles, Sim. tá? Eu queria. E eu não conseguia com buscador gratuito. E eu Pela levei um bom Lufthansa. tempo. Eu estava, inclusive, na sua casa, quebrando a minha cabeça e pensando, e pensando, e pensando por que, que eu não localizava. Até que eu cheguei a essa estratégia de unir o buscador pago e o buscador gratuito. E aí, na aula que eu gravei, eu mostro que eu encontro e eu mostro. Mas tinha assim, tinham 3 voos. Entendeu? Uhum. Que para eu ir no buscador pago, eu estava demorando muito para encontrar, sabe? Aham. Mas nesse caso, tanto a Smiles quanto a Azul, elas já estão no CITES Aéreo, a gente consegue fazer a localização de assentos premium no CITES Aéreo, mas realmente, Tânia, é um voo muito desejado. Porque é como Sim, a Tânia está explicando, entre você atravessar o oceano para chegar na Europa, voando 10 horas, e uma conexão, você vai optar pelo voo direto. Então, é um voo que sim, é muito vendido, gente. É mais difícil de encontrar. Tá? Mas a gente localiza dessa forma, Tânia. Hoje eu utilizo o site da United e utilizo o CITES Aero para poder localizar os assentos award, o prêmio, para essa emissão. Mas já adianto sim. que é difícil. Até É econômico, viu, difícil. Tânia? Eu acho que É, essas aeronaves saem, gente, saem todas abarrotadas daqui. lotadas. É. Vai e volta enlouquecidamente atravessando Sim, esse deve, oceano. deve dar muito overbooking, né? Deve dar muito overbook. Deve É isso. dar, Sim, sim, você tem toda a razão. né? Certo. Bom, tem melhor época do ano, Tânia? Tem assim, turma, vamos fazer assim, passa aí umas orientações para Ah, nós. melhor. Tem as melhores épocas, sim, para você emitir, né, as passagens, aproveitando as promoções, por exemplo, de compra de pontos. Ah, eu não tenho as milhas, Vivi, eu quero viajar para a Itália em novembro desse ano, eu não tenho as milhas. Quando é a melhor época para eu comprar? Quando abre as promoções para você comprar os pontos e até para você fazer a emissão também, né? Aí você encontrou uma boa emissão, entrou uma promoção de pontos, que nem essa semana, porque dia 22 foi dia do aniversário Latam, né? Dia vinte e Uhum, dois agora de junho. Então começou a semana já com promoção de compra de pontos, né? Tanto de transferências bonificadas, né? Transferência sim. bonificada Livelo, Esfera e tinha acho que até outros bancos, acho que só não entrou Porto.
e não recordo o outro. Teve dois bancos só que ficaram de fora. Todos Aham. entraram nessa promoção, né, de transferência de pontos bonificada para a Latam a 35%, o que é muito bom, né? Às vezes tem promoções de 30%. E aí, concomitante a essa promoção de transferência bonificada, tanto no Livelo como no Esfera, era possível você fazer a compra de pontos Livelo e Esfera, e aí já transferir tudo para a Latam, né? Fazer essa transferência bonificada. Então, seria uma época maravilhosa para você comprar e fazer a sua emissão da passagem que você pesquisou, que Tava você saindo quanto o visualizou. milheiro? Você lembra? Você lembra quando tava saindo o milheiro? Olha, o milheiro Aproximado. da Livelo estava mais barato e tava acho que 24,12, 24,10, uma Aham. coisa assim. Para Ah, quem tinha o bom. cartão, né? Para quem tem o Clube Latam, Clube Livelo, Que né? E compra quem com tinha o cartão, né? cartão do Latam também, né? Foi o milheiro mais baixo que eu vi esse ano da Latam, 24,10. A Latam, geralmente, quando você consegue comprar pontos da Latam em promoção, você consegue comprar 25, 24,50. Essa que saiu essa semana, 24,10, 24,12, foi a melhor do ano. E se você precisa comprar pontos, ele vai cair o preço da sua passagem aérea, com certeza. Agora, se você tem esses pontos gerados organicamente, melhor ainda, né? Aí você aproveita a transferência bonificada e já faz a sua emissão. Então, são as datas, né, de aniversário, são as datas do mundo das milhas aí, né? Datas especiais do mundo das milhas, com certeza são datas que bacanas para você poder conseguir fazer sua emissão. E concomitante a isso também, eles chegam a fazer algumas promoções de emissão mesmo também, né? Às vezes, por exemplo, teve muito esse mês também da Azul, né? Promoção de Sim, passagem mesmo. sim. Então, tem as datas boas aí sim para você aproveitar as promoções do mundo Aham. das milhas E aí, e eu acho, Tânia, que tem um detalhe que também vocês precisam ficar atentos, porque o que eu percebo assim no padrão Latam? Se você conseguir monitorar, vai acompanhando, como a gente está fazendo aqui, falando com antecedência, vai observando, vê a sua data que você quer viajar, vai cuidando, e aí, quando surgir uma oportunidade de compra de pontos, você aproveita essa oportunidade para fazer a sua emissão. E o que eu acho da Latam? Veja se você concorda comigo, Tânia. As taxas que a Latam cobra estão muito melhores. Por quê? Se sim. você for fazer uma emissão hoje com a Azul ou com a Smile, se você não localizar esse assento Award ou assento Premium, você vai pagar uma taxa de embarque cara. Eu estou achando, principalmente na Smile, estou achando umas Exatamente. taxas absurdamente caras. Aí Sim. agora, por exemplo, eu emiti as minhas executivas para Joanesburgo, paguei nada. Por quê? Porque eu emiti três assentos em classe executiva Era um em assento tarifa prêmio. award. É, Mas eu emiti, gente, naquilo que a gente está falando. Eu emiti com um ano de antecedência, tá? E aí, beleza. Aí, ok. Aí as taxas, aí você ganha só. Agora, se você for fazer uma emissão hoje com a Smiles, um preço em milhas, que só foi convertido do comercial para milhas, as taxas de embarque estão caras. E aí, nesse ponto, como a gente está falando de voos diretos, tá, pessoal? Nesse ponto, os conexão também estão caras. Nesse ponto, eu acho que a Latam ganha, não ganha, não, Tânia? sim, sem A dúvida. Latam ganha. Porque você só vai pagar a taxa de embarque da Latam, né? Você não vai pagar aquelas taxas, porque quando você emite, por exemplo, né, pela Smiles, uma parceira, você vai pagar a taxa da Smiles, você vai pagar a taxa da parceira e mais as tarifas do aeroporto, né? Que são as taxas mesmo de embarque, né? Uhum. Então, a Latam pratica somente a taxa de embarque, né? Se você emitir a Latam, a ida, você vai pagar a taxa de embarque do seu aeroporto que você está saindo. E a volta, a mesma coisa, você vai pagar a taxa de embarque do aeroporto de lá, apenas.
Não Aham. tem outras taxas de emissões, né? E muitas parceiras também, por exemplo, você emitindo pela Smiles ou pela Azul com as parceiras, você paga também, algumas praticam taxa de combustível. E aí É você tem que tudo, né? tomar cuidado, porque A às vezes Emirates é a especialista, né, nisso. às Emirates. vezes, tá aparecendo lá uma pontuação em milhas muito interessante, muito boa, só que você tem que estar atento às taxas, porque tem algumas companhias aéreas que cobram taxa de combustível, e aí isso eleva demais o preço da passagem. Você acha que Aham. tá barato o preço em milhas, e às vezes está mesmo, só a hora que você vai para o carrinho lá para finalizar, Você toma um e tem. susto. Já aconteceu Hã? isso comigo. Já aconteceu. Você Sim, toma um susto na hora que você vai pro carrinho, você pá. Fala, como assim? Entendeu? Então exato. fiquem atentos a isso também. E vocês podem simular, porque se vocês derem um andamento ali, vocês vão ver a taxa. Como se vocês fossem emitir a passagem, vai aparecer. Então, vocês podem seguir um pouquinho mais adiante para vocês consultarem também esses valores de taxa. Por isso que, nesse caso, vale a pena a gente tentar, com essa parceira, buscar um assento que seja um assento premium, vale a pena. Os sítios aéreos, o site da United, vale a pena dar uma trabalhada nisso para buscar, porque aí você ganha não só no preço da passagem em si, mas também no preço das taxas. É maravilhoso. Sim, sim. Agora, se essas milhas tiverem. Porque a gente está tratando aqui de programas nacionais, tá, pessoal? E aí, tá muito caro, essas taxas muito caras, aí talvez eu penso que a Latam pode ser a melhor opção aqui nessa emissão, sabe? Ir de volta com a Latam, ou você faz Guarulhos Roma, ou Guarulhos Milão, e volta por Milão, ou volta por Roma, aí você precisa fazer para ser melhor, né? Dessa forma, mas eu acho que a Latam, nesse caso, aí ela ganha, Sim, sim, né, Tânia? Eu acho que sim. sim, Hoje eu fiz uma busca, ó, eu fiz uma busca em outubro da Latam, estava dando ida, eu vou falar, arredondar, 77 mil, mas é econômica. Achei um sim, valor bom, sim, achei bom, valor justo, né? tá? Eu fiz essa busca 7 de outubro, eu não lembro o retorno, assim, a data de retorno, mas estava dando mais caro o voo de volta. Mas como não tem, assim, ferramenta de busca, você tem que ir testando, Tem fazendo que ir as testando, buscas, testando as datas, tentando, um mês, 2 meses, buscando, 3 meses. buscando. Tem que ir testando e ficando atento às promoções, que quando saem, né, Exato, promoções. E a Ita, exato. que eu localizei voando com a Ita com milhas da Azul, eu localizei a 171 mil. O voo também econômica nessa mesma época de outubro, agora desse ano. 171 mil milhas azul, né? O que Isso, eu só também não não é localizei com a ruim. Smiles. Com a É, Smiles eu não localizei voo, só voos com conexão, tá? sim, Não o que localizei. 170, é importante falar, né? 170 mil milhas azul, por exemplo, teve promoção esses dias de compra de pontos da Azul a 11,80. Super barato. Então, assim, olha a diferença, né? Então, a Latam tá 77 mil milhas, só que o milheiro da Latam custa 25. Essa semana saiu aí a 24,12. Para quem tem o Clube Livelo, para quem tem Clube Latam e cartão Latam. Então, são três requisitos também que dificulta. Então, muita gente não Aham, consegue comprar nesse valor. Então, você vê, o valor do milheiro é o dobro. É o dobro. Então, exato. então Vou é até fazer aqui para normal você, Tânia. que dobre aí essa pontuação. 77 vezes 25, tá? Na Latam, 1.925. Eu peguei, então, os 77 mil, né? Dividi por mil para pegar o milheiro, 77 vezes Aham, R$ 25. Deu 1.925. sim. Vou fazer. Quanto que você encontrou o milheiro da Azul, Tânia, da última A vez? Azul saiu promoção essa semana, não, esse mês que eu vi, não chegava a 12. Põe 13. Põe 13 Tá, reais, que é o que está mais comum vezes saindo agora. 13. Aí os 171 que são milheiros. Cada milheiro, um grupinho de 1.000, né? Vezes 13. 2.223, tá? Então tem que sempre fazer essa conta. É bom você ter lembrado disso, para a gente comentar aqui, tá? Milheiro da Sim. Azul, então 13 a 15. Da Smiles, a gente já está falando de 15 a 18. E da Latam, que é o nosso milheiro mais caro, que a gente fala sempre 25. Mas pode acontecer de comprar por 24, acho que teve até 23 recentemente, né? Sim. Certo? Uhum.
Bom, Certo. viajar para a Itália com milhas é possível, né? Acho que nós vamos com os nossos bambinos logo, nossos, como Sim, que é? Nossos bambinos italianos. nossos Italianos italianinhos, vero, italiano né? vero. Nossos Então, tudo italianos. italianinhos, nossos bambinos. Ai, que lindinhos, Sim, né? sim, sim. E é possível, né, Tânia? Sim, é muito possível. É possível reduzir, sim, o custo das passagens aéreas, né? Viajando com milhas para a Itália, né? Mas, assim, Uhum. não espere grandes promoções, né? Para a Itália, né? Grandes preços muito Muito, baixos, né? Para a não vai ter, Itália né? é o ano inteiro. Então, assim, com milhas é possível, a gente consegue reduzir, sim, o custo, né? Dessas passagens aéreas, de você entrar no site da companhia aérea e comprar na tarifa pagante e comprar com milhas, de repente comprar pontos, né? Pontos e milhas, e emitir com milhas, você consegue reduzir sim o custo. Porém, assim, não vai existir é, promoções muito atrativas, vamos dizer assim, né? Sim. De Aham. voos para a Até porque não Itália. tem tanta opção, É, né? Conexão não tem tem bastante. muitas opções, Bastante, né? gente. Esse voo direto que a De gente está voo conversando aqui, Guarulhos para Milão ou para Roma? Com quem? Com a Latam ou com a ITA? A ITA vai com a fazer. ida. A ITA vai fazer Guarulhos também, E Roma, Roma ou Rio de Janeiro, Roma, tá? Você vê tudo isso no Fly Connect. Então não tem muita opção. Esse voo que é esse voo direto, a gente vai poder só ou trabalhar com o programa da Latam, ou aí as opções que são brasileiras, que a gente sempre fala aqui no canal, de aprender esse básico, né? O nosso básico com as companhias brasileiras. Você vai emitir ou com a Smiles ou com a Azul, e a sua estratégia nesses dois casos é CITES Aero e o site da United, porque agora a ITA faz parte da Star Alliance. Só que é buscar agulha no parelho. Não é fácil, é um destino muito, muito, muito viajado. O tempo todo as pessoas estão viajando para a Itália. Não tem melhor época do ano. É o sim. ano inteiro alta É o ano temporada, inteiro. A melhor né? época é a época que você quer ir para desfrutar, né? Acho que é isso Mas então, né, Tânia? é isso, Vivi. Itália, Obrigada assim, pela sua presença, obrigado pelo eu que seu conhecimento, agradeço. por compartilhar com a gente a sua experiência, que é vasta a experiência que você tem e compartilha aqui toda semana com a gente no canal. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a presença. A gente está aqui, essa conversa gostosa, e ainda mais falando de Itália. Itália é um destino muito desejado. Por mim também, ainda não conheço a Itália, mas estou contando os dias para ir. E, bom, deixa Sigam o as nosso dúvidas perfil, aqui. gente. Sigam o nosso Sim, sim, perfil, tanto aqui siga a e gente, deixa as dúvidas. o canal do YouTube que está crescendo, tá? Hoje, por exemplo, eu quero compartilhar isso com vocês, mas nosso cliente da consultoria mandou o áudio ontem à noite que estava embarcando para Nova York, estava muito feliz porque nós assessoramos a emissão da família, pai, Ah, mãe, demais, dois né? filhos, e eles já Em Nova estão em Nova York York, e depois né? vão Já para estão em Nova Orlando. York. Então, e a É, nossa próxima cliente vai comemorar o casamento do esposo na Itália, que é essa executiva sim. que nós fizemos para ela. E aí, todos os estudos que nós fizemos, ela vai entrar pela Europa, mas vai entrar por Portugal, mas vai entrar de executiva, meu bem. Sim, Que é uma delícia, por sinal. sim, Que é a minha executiva, a mesma que eu fiz, que é por Lisboa. sim, sim. Maravilhosa, né? Muito bom. Então, Bom, sigam o nosso maravilha. canal do YouTube, acompanhem o nosso trabalho aqui, apoiem o nosso trabalho. Toda Deixem semana tem vídeo sugestões novo. para gente de temas, né? O que vocês gostariam de ouvir a gente falando, né? As Para a nossa dúvidas de próxima vocês, live, que que ajuda a vai ser gente na a trazer quinta-feira também. também, né? Na Será na quinta-feira quinta, também, na próxima próxima semana. quinta. Sim, sim. Combinado? Um abraço, então, para todos. E, Combinado. e nós nos encontremos muito aí, tomando muito gelato lá na Itália. Ai, que delícia. Não vejo a hora de fazer essa foto. Comer muita pizza, Ah, muito que gostoso! macarrão, muito vinho. Ai, gente, que delícia.
É isso aí, um Tchau. beijão, boa noite então. Obrigada pela presença de todos Um vocês. beijo. Tchau, Boa noite, tchau. Vivi. Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite.